Gente, tudo bom com vocês? Nossa, eu tenho uma pira, não sei quem que tem também uma coisa dessa, que toda vez que eu vejo um carro funerário ou uma funerária, eu tenho certeza absoluta que alguém vai morrer, ou naquele dia ou no dia seguinte. E o pior é que, de alguma forma, isso acontece um pouco. Mas eu não quero acompanhar esse mercado de serviços funerários. E vocês? Adorei. Primeiro que eu adorei o termo pira, que eu não uso, tipo, nunca. É... Então, tipo, de agora eu tenho muita medo de coisas com filhas, assim. Eu falo assim, O cara, Fê já uma começou a coisa. falar, esqueceu que é a hora da pergunta, Fê. Era uma pergunta. Então, vocês têm medo, o meu medo é correlacional, é tipo assim, se algo acontecer com a minha filha, significa que a minha mulher vai brigar comigo, e tipo assim, são todos os efeitos catastróficos que podem acontecer por causa de coisa ruim, e aí eu fico assim, Ah, em uma cascata. coisa vai acontecer e vai mudar minha vida toda, e tipo assim, tudo que eu tô hoje não vai mais existir por causa de um acontecimento. Tá, não foi um bate-bola jogo rápido, mas o importante é que a gente tentou. Sobre catastrofismo, que é o episódio de hoje. A minha coisa de catástrofe que me bate muito e que acontece é quando eu vejo coisa de meio ambiente, que tá tudo acabando, e eu não tenho muito com quem falar que tá tudo acabando, porque todo mundo acha meio idiota. Ou eu sempre acho muito bobo. Enfim, mas a maneira que eu reajo a isso é muito intensa. E aí, Ale? É isso aí, pessoal. Você sente que você experimenta um certo senso trágico da existência? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. Você está no podcast Fractais e hoje a gente vai falar sobre catastrofismo, né? Ou esse senso trágico da vida, ou essa questão que a gente tem uma tendência a pensar sempre os piores cenários e tá o tempo inteiro nesse estado de vigilância e tentando juntar pontos de umas circunstâncias aí que podem degenerar em uma situação problemática. E de também compartilho com você essa questão dessa preocupação com o meio ambiente. É algo que eu sinto desde criança, assim, eu sofria muito de ver notícia na televisão, assim, ver as árvores sendo cortadas, aquelas cenas que apareciam no Jornal Nacional de serra elétrica cortando árvore, que aparece até hoje, né? Só que agora tem uma escala só um pouquinho maior, né? Que ao invés de cortar árvore só com serra elétrica ou com trator, que eu já achava uma aberração, os incêndios que a gente está presenciando ultimamente são demonstração disso, assim. Eu tinha dor no corpo, assim, eu me angustiava, ficava chorando, assim, sozinho, né, no fim das contas, porque parecia um exagero estar reagindo daquele jeito, e de um certo modo, isso me moveu para, né, fazer as coisas que eu consigo fazer à minha medida, que é ficar plantando a minha agrofloresta, a minha reação em relação a isso, que acho que eu consegui canalizar, mas eu sofria muito angustiado, e sofro até hoje. E atendo muitas pessoas que me procuram, e pessoas muito sensíveis nesse sentido, que estão muito mobilizadas e aflitas por isso e sentem isso até como uma espécie de impostura, porque parece que a gente não pode se dar o direito de se angustiar, de sofrer, de ficar preocupado, né, com o que está se produzindo no mundo. Então é interessante falar disso porque a gente ri um pouco quando a gente está falando desse catastrofismo, dessa tendência nossa a pensar os piores cenários, como se isso fosse algo engraçado, né? Mas na verdade a gente pode se punir por isso. Tem um lado que é risível disso, por exemplo, sei lá, né, quando sempre que eu vou pegar o carro para pegar a estrada, minha mãe já fica, ai, me manda mensagem, manda o mapa onde você tá, porque sempre pensa que vai acontecer a pior coisa na estrada naquela vez, justamente que eu vou pegar o carro. Ok, tem esse lado que é fofinho, que é um pouco engraçado, mas isso pode ser muito sério. E como a gente tem essa tendência de ficar vislumbrando cenários possíveis, muitas vezes isso pode nos ajudar também, embora também possa nos paralisar. E só para passar a bola, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um dos exemplos que eu quero dar aqui foi o que aconteceu no começo da pandemia. E eu lembro na época que eu fiquei muito aflito, muito ansioso e gerou assim um monte de perspectivas para mim, que no fim algumas até eu, publiquei isso, falei sobre isso no podcast que eu fazia no Super Interessante na época. E fui visto como exagerado, como, olha, ele tá pirando, o que tá acontecendo? E várias das coisas que eu previ se produziram. Então, é curioso isso, né? Mas vamos lá, passo a bola. Sim. Não, passando a bola, eu quero muito essa bola, eu peguei a bola. E o que É eu queria minha. falar é que, primeira coisa, uma provocação, que eu sinto que muitas das coisas de meio ambiente que eu sinto dentro de mim, que me pegam nesse sentido catastrófico, é muito de um privilégio burguês. Porque eu estudei numa escola construtivista, que me deu acesso a isso. Eu lembro de, na sexta série, ver um filme que era tipo Koya Niskatsu, por uma hora, sobre a natureza basicamente acabando. E desde muito jovem eu já tinha a ideia de aquecimento global. Eu lembro de
no carro com meu pai, falando, discutindo sobre como o aquecimento global ia acontecer, explicando como ele acontecia. E por aí vai. Mas, por que eu trago essa provocação? Primeiro porque eu acho que isso é muito um lado burguês meu, mas ele é muito real, e seria muito bom que mais pessoas tivessem acesso a isso para poder ter esse tipo de catastrofismo também dentro delas. Mas também tem um outro lado, que é esse que você trouxe, Ale, de um lado mais emocional, que eu acho que pega em todo mundo, que é justamente a ideia de pequenos microestímulos numa relação, numa troca social, geram, tipo, bombas atômicas dentro de você, no sentido catastrófico, que é o quê? Você vê a consequência daquilo no longo prazo, o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro você está recebendo estímulos, e aí em todas as esferas, tá? Mas trazendo aqui já para o lugar do social, né? Conversas, relacionamentos, uma transa, o que for. Pequenas coisas que, tipo, quando tocam na gente, é catastrófico porque a gente vê a coisa lá no futuro. Ah, não, porque essa reação eu lembro que aconteceu dessa maneira e já aconteceu tal e tal e tal vez, porque a gente tem uma visão muito sistêmica, conectar tudo muito rápido, e quando a gente vê aquilo é tipo uma bomba atômica. Então eu acho que esse catastrofismo também passa por esse lugar muito emocional. Só pensando que para as relações íntimas é como se eu estivesse constantemente com qualquer problema que a gente vê acontecendo na relação, já pensando, nossa, agora a relação acaba. Agora acaba. Semana que vem vai acabar. Daqui a 3 discussões dessas. Para rir um pouco também disso. Acho que não tem mais volta. Mas o ponto é, tem um embasamento, né? Eu não sinto que não é uma coisa tirada do além. E aí que a gente se difere um pouco do comportamento completamente ansioso. Porque o comportamento ansioso, ele não teria esse distanciamento da análise em que você consegue ver, tipo, e dar nome quando esses padrões se repetiram e por aí vai. Claro que tem ele também, porque muitas vezes em coisas negativas é inevitável não carregar a ansiedade, porém, não ser uma coisa completamente ansiosa, tomada por ela, que é uma coisa que é completamente impulsiva e você não consegue nomear da onde aquilo tá te movendo e o porquê aquilo tá te afetando tanto. Mas sabe que acho que tem uma visão, um sentimento diferente, me parece um pouco diferente do de vocês. Eu tenho essa coisa mais de dentro para fora, no sentido de o que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer que vai ter esse impacto catastrófico nas pessoas. Pode crer. E, por outro lado, o que o universo no sentido, eu acho, de falar de planeta, né? Não no universo, mas do planeta, principalmente questões climáticas, políticas e sociais, como aquilo vai me atravessar, né? Então, assim, mas muito do íntimo dessa relação vai de dentro para fora e não o contrário. Do que eu estou fazendo, me sinto muito responsável, sabe, por tudo que está acontecendo, mas mais ao meu redor nesse sentido. Sim. Né? Num círculo menor, não entendendo, obviamente. E você se sente paralisada por isso, Dani? Ou não te paralisa? Só fica com um cenário na cabeça, mas você consegue atuar? Ou você vê que você fica, às vezes, intimidada, inibida por conta dessa ideia? Não, às vezes eu fico intimidada. Eu sei, assim, que eu tomo decisões rápidas, mas muitas vezes eu nomeio essas decisões rápidas que eu tomo de impulsivas, né? No sentido de já conheço, já sei o que pode acontecer, então eu vou, tipo quase intuitivo mesmo. Porque senão eu teria uma tendência a ficar dando aquela volta interna, pensando como é que eu ia resolver aquilo. Deixa eu entrar. Na verdade, o meu é um pouco diferente. Eu acho que o meu catastrofismo é tudo com efeito causal. O que mais me dói é as pessoas não linkarem correlações que eu tô vendo. Então, tipo assim, as pessoas têm uma opinião específica sobre uma coisa, elas não percebem o efeito secundário daquela decisão. Porque muitas decisões, elas parecem ótimas no início, mas ela acaba virando um tiro no pé depois, sabe? E aí eu fico sempre pensando no D mais 3, sabe? No D mais 2, do que pode aquilo acontecer no médio prazo. E as pessoas normalmente são mais imediatistas, elas olham só naquele momento e elas não percebem os efeitos daquela coisa no médio prazo. Então, meu sofrimento é sempre mais pós. Então, a gente está vivendo a época de eleição agora. E aí eu fico assim, cara, mas se isso acontecer desse jeito, se essa pessoa ganhar, se essa pessoa ganhar, vai acontecer isso, 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 isso. Aí a pessoa fala, tipo assim, ou tipo, você vota numa pessoa pra tirar outra pessoa e você vai acabar botando uma terceira pessoa, sabe?
E, tipo assim, e aí eu fico preocupado com essa questão. Eu falo assim, cara, se você votar nessa pessoa, quem vai entrar é esse aqui. Teu objetivo é qual? É tirar ele? É tipo assim, e aí as pessoas, não, Felipe, não tem nada a ver isso. E aí eu fico sofrendo muito mais numa catástrofe futura que, pra mim, que é correlacionada aos atos do presente, só que é uma discussão difícil de ter com as pessoas, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo, e quando eu falo, as pessoas não veem esse link também. E aí ocorre com tudo, desde coisas boas, tipo futebol, tipo, botou um jogador, eu já sei que vai acontecer alguma coisa, eu já estou imaginando que vai acontecer alguma coisa, e a pessoa não vê desse jeito. Obviamente não precisa acontecer sempre, né? Eu não sou tão sensitivo. Mas para mim, o meu catástrofe é muito mais nesse quesito. Eu fico vendo as correlações dos atos e não o ato em si. Eu só vou fazer um parênteses para complementar que eu, por exemplo, eu teria uma dificuldade de lidar com o Felipe nesse sentido, e eu tenho com algumas pessoas, porque eu, ao contrário de algumas pessoas, sou cheia de incerteza sobre o que vai acontecer com coisas que não estão no meu controle. Quando acontece isso, por exemplo, uma questão de eleição, eu falo assim, bom, verdade, pode, mas certamente tem N coisas mais 3 que são variáveis que a gente desconhece dessa situação e que podem acontecer. Eu concordo Então, com isso... isso, tá? Ah, Eu tá concordo bom. claramente com isso. A questão é que eu fico pensando em todas essas. E aí minha tipo assim, pra mim o efeito do curto prazo, pra mim, ele é muito menos, por exemplo, sei lá, tipo guerra ou tipo o Alê no Covid. Ele não tá preocupado com o Covid, ele tá preocupado com todos os efeitos futuros do Covid que poderiam acontecer. E pra mim é muito isso. E as pessoas, como ele mesmo contou, tipo, não estavam vendo esse futuro. Estavam vendo o presente numa versão mais tipo, otimista em muitos casos. Ou muito Não, pessimista, eu posso. fala. Eu tenho um parênteses muito bom sobre isso, essa parada social, sobre um tipo de catastrofismo É que me difícil. assola muito, que é quando eu vejo documentário da Segunda Guerra Mundial sobre tipo o nazismo e por aí vai, e sobre como essas coisas aconteceram em sequência, né, o espaçamento entre elas, toda a tomada de poder. E eu sempre percebo muito que a média das pessoas tem uma visão desses acontecimentos históricos como coisas que aconteceram do dia para noite, como virar a página de um livro de história, quando na verdade eles tomaram tipo 10 anos. E que aí eu vejo que tem coisas acontecendo no presente que são muito parecidas com isso e ninguém se liga. Ou vou dar um outro exemplo de catastrofismo que é muito específico de, acho que, gente autista, que é o quê? Tem um anime que se chama Attack on Titan, né? Basicamente, nesse anime, o personagem principal, ele entende que ele tem que destruir o mundo, porque o mundo é um lugar impuro, e ele precisa, é a única maneira de se renovar. E ele resolve destruir o mundo. E esse personagem principal, dentro do contexto, né, tem muita gente que assiste esse anime e acha ele o máximo, como quem diz, nossa, esse cara, é isso aí, Eren, vamos contra o mundo, né? Vamos destruir esses opressores, lá, lá, lá. Quando na verdade eu fico pensando, cara, esse cara é basicamente o Hitler. Tipo, é isso, é uma pessoa que acredita tanto numa causa e num ideal que ela se sente no direito de dizimar o mundo inteiro para ele se renovar. E eu falo, vocês não estão vendo a gravidade disso? Tem pessoas admirando um personagem de anime que basicamente ele tem um tipo de conceito e mentalidade completamente insana, onde ele acredita que as ideias que ele tem como verdade são justificativas o bastante para dizimar uma população. E aí eu falo com as pessoas, tipo minha mãe, por exemplo, fala, isso é muito exagerado. Que isso? Um nazismo? Você tá vendo a extrema-direita emergindo no mundo? Você tá falando de nazismo? Eu falo, meu, você não tá entendendo. Tipo, mais humildade histórica. A gente não é tão conhecedor do nosso presente quanto a gente pensa. Exatamente. E as pessoas que estavam no passado, elas não eram burras. Elas não viram as coisas não acontecendo. Elas existiam exatamente como a gente existe agora. A questão é que você tem o privilégio de olhar. E você não está olhando. Olha, eu fiquei até catastrófico agora, me bateu até uma ansiedade. Pra você ver como isso existe na minha vida, cara. Mas isso me faz pensar na figura mitológica da Cassandra, filha do rei Príamo de Troia, que é aquela pessoa que prevê, né, o que pode vir a acontecer. A Cassandra, ela previa que se as pessoas colocassem o cavalo de Troia dentro da cidade, isso ia ser o fim da cidade.
E ela ficava dizendo o tempo todo, não coloquem esse cavalo aqui, não tragam para dentro esse presente. Ela tinha esse senso trágico da existência, ela tinha essa capacidade de prever os cenários, imaginar as piores coisas, e ela foi considerada pela comunidade como a filha doente do rei ali. Muitas pessoas fazem uma leitura dessa figura da Cassandra como uma pessoa histriônica, uma pessoa exagerada, histérica. Hoje eu vejo claramente que ela é um mito da pessoa hipersensível, da pessoa com altas habilidades, autista e tal. E é muito interessante, né? A síndrome de Cassandra, que é essa pessoa que fala e não é ouvida. Sim. E desenha a coisa toda, fala, vai acontecer a desgraça, e as pessoas não veem, assim. Nesse sentido... Eu vou falar um negócio. Fala, Então a gente sofre de cassandrismo. Não é catastrofismo. Exato. Cassandrismo. Não, e falando em Cassandras, aproveito pra falar. Vocês já viram o filme Não Olhe Para Cima no Netflix? Claro. Que é Sim, tipo um cometa sim, que sim. vai atingir a Terra. E aí é isso, essa comunidade científica que vê isso e o mundo simplesmente não assume. Por quê? Né? E aí vem a coisa da neurodivergência, superdotação, autismo, por aí vai, de perceber o mundo de maneira diferente e olhar o cenário macro, né? Que é essa coisa que o mundo ele se torna cada vez mais imediatista. A barreira entre a criança e o adulto cada vez mais se perde. A gente só compartilha o momento presente, o estímulo físico, o estímulo visual. A nossa capacidade de processamento de informação decai, o que faz que a gente não consegue perceber o contexto como um todo muitas vezes. Uhum. E as pessoas que muitas vezes estão percebendo isso são pessoas o quê? Autistas, superdotadas, que têm uma rede neural que se difere fisiologicamente da média, fazendo essa pessoa conectar áreas do cérebro que a média não conectaria, fazendo com isso perceber o mundo de outra maneira e buscar interesses que fogem da média, fazendo elas terem essa conexão. E como esse filme reflete pessoas que muitas vezes estão na comunidade científica, né, ou na vanguarda da tecnologia, tipo, eu lembro que eu vi um negócio que, sei lá, aqui é groselha, tá? Eu não tenho informação correta, mas tipo que 40% das pessoas na área de tecnologia eram neurodivergentes, sabe? Com superdotação e autismo e por aí vai. Eu não sei se é esse o número, mas é bem mais alto do que em outras profissões, porque são pessoas que trabalham sozinhas, que usam lógica, que têm um pensamento espacial, uma série de questões que afunilam essa escolha profissional dentro para as neurodivergências mesmo. Exato. Dentro desse âmbito. Inerente ao número, o ponto era muito maior que a média. Esse é o ponto. E que como isso reflete nesse filme, como tudo isso que eu trouxe agora no nazismo, muitas coisas que vocês estavam falando sobre como a gente encara a política e como a gente reage a isso, conversa com essa coisa desse filme. E um pouco do que você fala, de que as suas neurodivergentes podem salvar o mundo. Eu tenho meio medo desse papel de super-herói. Poderiam salvar o mundo se fossem vidas, mas aí a gente fica pensando, tá cheio de gente repetindo o que a gente precisa fazer, e aí fica aparecendo, depois as pessoas olham e falam, você é um ecochato, por exemplo, quando a gente fica falando da questão ambiental, ou, nossa, como você é exagerado. Vou retomar aqui a história da Covid, por exemplo, né, quando eu mesmo me liguei do que estava se produzindo, por causa da gravação desse podcast, eu tava de férias, tinha ido para Nova York, assim, e lá ninguém tava nem falando de Covid, não tinha nenhuma pessoa mascarada lá, né, com a máscara, e aí falava assim, aquela doença que vem da Ásia, né, como sempre a gente via aquela cena ali, povo da Ásia com máscara e tal, deve ser só mais uma daquelas coisas ali, tipo uma mini gripe aviária, né, vai só encher o saco de novo e tal. E eu também tava nessa. Nossa, total, era muito comum essa coisa do asiático de máscara, né, antes do Covid, tipo, tanto que não era uma surpresa. Exatamente. E aí quando eu voltei pra cá, o pessoal falou, olha, vamos gravar sobre a pandemia. Eu falei, sério? Nossa, mas estão mesmo falando tanto assim disso? Porque eu tava lá em Nova York agora nas férias, ninguém falava nada. Falou, não, só se fala disso e tal. Eu falei, bom, deixa eu estudar o assunto. Vai, eu abri o site do OMS, que eu falei, cara, acho que é a única fonte decente de informação. E eu comecei a ver o que estava se produzindo. Eu falei, cara, pra mim foi muito rápido associar as coisas. Eu falei assim, a OMS, essa organização desse tamanho, desse vulto, não ia nomear esse fenômeno uma pandemia se eles não soubessem o que estava fazendo por causa do simples fato que eles reconhecem o impacto econômico gravíssimo que isso pode gerar. Eu falei, cara, eles não iam ser irresponsáveis em fazer isso. Então eu levei muito à risca as orientações que estavam sendo ditas. Eu tentei passar essa mensagem. Eu falei, galera, não é pra gente ficar minimizando o que está sendo dito aqui. E as pessoas, imagina, vai durar 15 dias. Eu falei, não, vai durar no mínimo 2 anos. 5 anos a gente ainda vai ter o rescaldo disso. E aí, uma das minhas movimentações, eu fiz da época o que eu pude. Eu coloquei, fiz a gravação desse podcast, passei as mensagens que eu podia passar. Uma boa parte foi editado, porque eles falaram, Lê, você não é economista, você não pode ficar fazendo previsões do que vai se produzir na economia, no sentido desse colapso. E várias dessas coisas que foram editadas, que eu lembro que eu gravei, se produziram. E obviamente sabia, e acho que tentei passar essa mensagem de que o modo como a política está sendo conduzida no país pelo Bozo
só ia piorar a situação, assim, no nível gravíssimo. E eu falando da questão da violência com as mulheres, com as crianças, a morte de idosos, tudo isso. Bom, ok. As pessoas falam, nossa, Ale, como você é exagerado. Porque, obviamente, como você se manifestou agora, e de quando a gente vai expressar esse tipo de aflição, vem com uma carga afetiva que a pessoa lhe fala, nossa, tá ficando louco, você tá perdendo a mão, você tá ficando... Exato. E ok. E aí uma das minhas atitudes foi fechar o contrato no meu consultório em São Paulo, fechar o consultório e me mudar pra montanha. Porque eu falei, cara, eu tinha passado 2 anos trancado em casa. E as pessoas falavam, nossa, Lê, para com isso. Eu tô sentindo aqui no meu coração que não vai durar mais do que 15 dias. Eu falei, aham, beleza, toma a sua decisão, eu vou tomar a minha. E protegi minha família, a gente se circundou, assim, de tudo que a gente podia. Eu fui contrair Covid só 2 anos depois, porque minha mãe foi tomar a vacina no postinho da cidade que não estava tomando cuidado nenhum, ela contraiu Covid na fila de espera do postinho, porque eles não separavam as pessoas que iam ser vacinadas das que iam ser atendidas. Pra gente ter uma ideia. Mas eu falei, cara, que legal, consegui segurar a onda por 2 anos. E muita gente veio me falar depois de pacientes meus falando assim, nossa, Ale, eu estava preocupado com você, porque você estava muito tenso, muito angustiado e tal. Eu também estava preocupado, falando, nossa, o que está acontecendo? Porque eu percebia o aumento da minha ansiedade, a minha tensão em relação a esse um certo senso de responsabilidade. E depois eles falaram, nossa, mas parecia que você estava meio profeta, né, dizendo o que ia acontecer, não sei o que. Eu falei, aham. E aí, como é que você defende essa visão na hora que está acontecendo e querendo despertar as pessoas essa clareza, se fica parecendo que você é o louco do rolê, que você é o psicótico que está ali, né, Exatamente. delirando o fim do mundo. E aí você fala, mas tá acontecendo, eu não tô viajando. Mas aí que tá. Eu tenho uma provocação. Eu entendo muito isso que você está falando, mas você nunca tem medo, ou pelo menos eu me questiono muito quando eu tenho esse tipo de reação profética ou catastrófica, que é o quê? Um medo de que, será que eu não tô sendo o outro lado que eu não quero ser? Exemplo, eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa que pensa que a Terra é plana, e ela entra num hiperfoco disso, e ela começa a viver essa... Eu vi um documentário sobre terraplanismo, então eu não sei o quanto isso é verídico, mas eu adorei ele. Não ofenda o hiperfoco das pessoas do espectro, isso aí é delírio coletivo. Não vamos misturar, mas tudo bem, eu tô brincando aqui. Não, mas o ponto eu sei, mas é que eu me coloco nesse questionamento que é o quê? Quando eu vi esse documentário, e muitas vezes quando eu vejo algumas pessoas que, na minha opinião, estão viajando muito, ao mesmo tempo, eu me identifico com elas no sentido de eu vejo quanto elas são afetadas por aquilo. Eu vejo quanto elas se aprofundaram naquilo. Eu fico pensando, será que elas não são autistas também, que nem eu? E será que, se elas realmente forem autistas, e talvez até superdotadas, eu também não possa estar viajando como elas? Você tenta relativizar isso. Me auto-sabotando nesse sentido. Porque eu vejo essa perspectiva, e eu entendo que, detesto o Olavo de Carvalho. Pra mim, é tipo uma erva daninha no mundo. Mas eu fico olhando assim e falo, realmente, é um cara que entrou no hiperfoco, né? É uma pessoa que, tipo, escreveu vários livros sobre um assunto, criou as próprias teorias, né? Se aprofundou nas coisas. Eu não creio que talvez seja uma pessoa completamente aquém disso, como muitas vezes as minhas ideologias políticas tendem a ridicularizar. Agora, com essa dimensão de autismo... Eu entendi, você tá falando da resposta intensa que você pode ter e você reconhecendo essa resposta intensa nele, mas eu não acho que é o mesmo fenômeno, Id. E outra coisa, tem gente que faz isso com a intenção de manipular o outro. E fundamentalistas religiosos são muito curiosos porque eles ficam prevendo a tal catástrofe, o tal apocalipse, só que eles produzem o apocalipse no mundo. E essas pessoas fundamentalistas são as que endossam a destruição do planeta. Aí você fala, nossa, que lindo você acreditar no apocalipse que você está gerando. Mas eu não consigo me afirmar. E é Deus que vai produzir esse apocalipse, essa claro. É a questão. Eu entendo, mas eu acho que a maioria dos debates sobre isso ocorre por uma certeza absoluta que só existe inteligência no seu lado. Eu acho que essa parte do ID é interessante. Tipo assim, cara, eu posso discordar muito do conceito, da teoria e da base e onde aquela outra pessoa quer chegar. O problema da discussão sempre é quando eu começo a definir que aquela pessoa, tipo, ela não merece nem ser ouvida porque eu discordo da opinião dela, como se não existe inteligência daquele lado. E eu acredito muito na definição das 3 verdades, tipo, a minha, a sua e a verdade, sabe? Que, tipo, eu não tô 100% certo porque tudo que a minha vida, tudo que eu li, tudo que eu pensei, me definiu uma certa verdade que outra pessoa... E eu acho até no Covid, no caso específico, tem aquelas pessoas que falavam muito preocupadas em você voltar a trabalhar. Tipo, vá pra rua e trabalhar. E outras pessoas falam, não, tem que ficar em casa e tudo mais.
E aí pareciam pessoas totalmente contrárias, mas elas vinham de históricos totalmente diferentes. A pessoa que falava trabalhar, de repente ela tinha um negócio da empresa da vida toda dela que ela estava vendo que ia falir e a dor dela era aquela. E a outra pessoa que estava perdendo pessoas de família ou alguma coisa, fala, cara, minha dor é outra. Minha dor é tipo, tá morrendo pessoas que eu gosto e tudo mais. E a minha dor. E tipo assim, não é que uma pessoa não tem medo de morrer e a outra, mas tipo assim, de repente a vivência daquela naquele momento cria desejos e preocupações diferentes. Se eu tivesse um negócio de rua que eu botei toda a minha vida ali e eu vi que ele ia falir por causa disso, claramente aquilo ia me preocupar bastante. Eu ia procurar conceitos, argumentos para defender aquele lado. E o outro também, entendeu? Então, assim, mesmo pessoas contrárias podem ter opiniões que fazem sentido, mesmo que eu discorde com elas. Mas sabe uma coisa que é assim, eu acho essa máxima ótima, que é você vê o mundo como você é, né? E isso, para mim, é a base do que você está falando. A pessoa é a expressão das coisas que aconteceram com ela, né? Por mais que ela tenha uma inteligência, por mais que ela tenha uma visão sistêmica, o ponto de vista dela primário vai ser o que foi, o que ela atravessou. Total. Não vai ser a mesma coisa que eu. Então, assim, não à toa, gerações, por exemplo, veem as coisas de formas diferentes, no sentido coletivo. Principalmente porque juntas passaram por coisas diferentes. E isso faz sentido e faz... Agora, o terraplanismo, nesse caso também, eu não sei o que pode ter acontecido com eles. Não, mas o documentário é interessante. É no sentido de, tipo... Eu vou por ver. exemplo, o Piero, que era um menino que era autista quando tá na sexta série... Ah, porque eu falei, ele quem via é o mundo dos Piero? Que eu não dragões. conheço. Cita. Tipo, o mundo dos dragões. O mundo dos dragões e o terraplanismo... Um beijo pro qual é a Piero. diferença? E o mundo dos dragões dele é extremamente complexo. Será que você não é uma pessoa de autismo nível de suporte 2? Só uma coisa de detalhe muito bobo, mas por exemplo, pra mim, se você. Eu acabei de chegar. Eu sou um ET, acabei de chegar na Terra, e você me explicar um unicórnio ou um ornitorrinco, eu acharia o unicórnio muito mais possível de existir do que um ornitorrinco. E um existe Eu ou não. também, É. com certeza. Com toda É, certeza. verdade. Mas o que eu queria falar é sobre cuidado, e eu tenho muito com as relativizações, porque existe um limite. Uhum. E pra mim o Bolsonaro foi esse limite. Eu conheço pessoas que realmente conheceram, entrevistaram o Bolsonaro e realmente falam, esse cara é um retardado. Não, tem peraí, ele é discussão, um assim. psicopata, Não é não uma questão ofenda de- as pessoas com deficiência intelectual, é muito diferente, é que a gente É usa verdade, isso Ale. como psicofobia pra ficar Boa. acusando a pessoa. Não, e bem O colocado. Bolsonaro é um dos psicopatas mais cruéis desse país e tá criando uma linhagem de pessoas que estão seguindo a política dele, e eu ia falar exatamente sobre isso. A gente não precisa e não deve ficar fascinado com a, entre muitas aspas, inteligência da pessoa, que muitas vezes tem a ver com a capacidade retórica, a loquacidade, a capacidade de, entre muitas aspas, falar bonito ou convencer pela arrogância, pela insolência, pela prepotência e achar que isso é inteligência. Ou uma inteligência como se a inteligência fosse uma coisa ligada à bondade. Tem inteligência que é usada para fazer o mal mesmo, fazer para produzir, para manipular as pessoas. É. E a gente vê Exatamente. isso muito Sim. conectado com o fundamentalismo e com o senso de catastrofismo coletivo, que as pessoas se aproveitam disso, de gerar essa ansiedade nas pessoas, essa ansiedade de antecipação, como a Adri estava comentando aqui antes da gente começar a gravar, e a gente não tem que compactuar com isso para falar assim, ah, nossa, que interessante, como esse cara consegue articular tudo isso, ele deve ser muito inteligente, ele deve ter lá a sua razão. A razão dele é manipular e usar o outro em benefício próprio, e independente das consequências disso, matar 700 mil pessoas, a gente achar que isso é normal. Sim. Em eleições, eu acho que literalmente eu nunca votei em quem eu queria mesmo. Eu acho que eu nunca gostei de quem eu votei. Então, tipo, no Brasil, exatamente. Então, tipo, pra mim, tudo é sofrimento aqui. Eu sempre tento evitar o mal pior. E ele não existe. Todo mal pior é mal mesmo. Ou menos pior. Eu queria fazer um adendo sobre o momento obrigado, professor, né? Eu sou... É verdade, eu sou muito Vamos fazer esse Obrigado, quadro aqui no nosso professor. podcast? Sempre Obrigado, vai ter professor. Que fofo. ao Exato. mestre com carinho. Professor. Ao mestre com carinho. São basicamente pessoas que são menosprezadas, né? Eu tinha uma professora de história, a Dudu, e ela fazia um clube do cinema. E nesse clube do cinema, um dos filmes que a gente viu foi um filme da campanha publicitária nazista.
E aí, quando ela falou pra gente o porquê a gente assistia aquele filme, ela falou: o nazismo foi algo abominável. Mas não é porque algo é completamente abominável que dentro dele não possam ter coisas geniais. Ela falou, e essa diretora, que era a Raquel, não lembro sobre o nome em alemão, mas eu lembro que meu nome era Raquel, ela foi uma pessoa que ela foi inovadora na maneira que a gente entendia luz, composição, os enquadramentos, e coisas que ela fez foram geniais, e era uma mulher no cinema. Coisa que nessa época era muito difícil. Então agora vocês vão assistir esse filme para vocês terem uma compreensão da força da campanha nazista, do porquê que eles conseguiram convencer tantas pessoas, do valor estético disso e por aí vai. E desde então isso ficou muito cravado em mim, sabe? Essa coisa de entender o valor do outro lado. Mas existe um limite, né? Uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo. Ficar fascinado pela forma e pela estrutura de uma coisa é algo, mas aí você tem que entender o que aquilo está produzindo como conteúdo e saber rechaçar aquilo imediatamente. Mas isso é a parte mais importante. Deixa eu só botar do Monteiro Lobato em relação a isso, que, por exemplo, proibiram Monteiro Lobato porque ele fala de escravidão. Eu falei, cara, mas a gente tem que falar de escravidão. Ele escreveu um texto naquele contexto, e aí você bota o contexto dele pra ele botar e falar daquele jeito, e aí você critica. Hoje isso não faz sentido. Hoje, olhando com o nosso olhar de hoje, isso não faz sentido. Você proibir das pessoas, proteger elas, criando um método como aquilo nunca ter existido, pra mim é horrível. Porque Eu entendo essa isso. para mim, eu entendo os dois lados, mas pra mim esse é o melhor modo de voltar às histórias, é você, tipo, mudar a história e deixar a história tão Disney que, tipo, que ela não é história de verdade. Aí as coisas voltam e você não percebe. Mas, Fê, posso te colocar uma pulga atrás da orelha sobre isso? Claro, Você adoro falou sobre pulgas. arte, e é algo que eu sempre... Eu detesto. Sabe qual é o nome em latim das pulgas, né? Pulex irritans, né? O nome dela oficial científico já tem ali o Sério? Ela já tem irritans. irritante no nome. Pulex irritans. Nossa. Tá ótimo. Pulgas irritantes, Exatamente. basicamente. Aqui, É isso, é o pulante nome de irritante. banda de punk rock. Eu vou no show do Ratos de Porão e das Pulgas Irritantes. Enfim, piadas à parte. Fê, o que eu ia te falar, cara, era que... sobre o que você tava falando, eu esqueci. Eu falei sobre mudar a história porque as pessoas não estão preparadas. Tipo assim, elas bloqueiam coisas tristes ou ruins da história porque a gente não pode mais falar Ou daquele elementos jeito. negativos que elas não querem tolerar que Entendeu? aconteceram Sei naquela lá, história. a sociedade era muito machista no passado, então não vamos contar essa parte da história onde existisse lembrei. esse machismo. É isso. Sobre arte, né? No sentido que, não vamos colocar um artista que era racista, mas ele tava num contexto racista, né? E por aí vai. Ou vamos mostrar mais mulheres na literatura, mas você vai excluir todos esses homens que foram geniais naquele período e era um período machista e por isso... Enfim, o ponto é, trazendo uma visão como artista, eu sempre tive muito esse pensamento, muitas vezes, sinto muito isso quando eu ouço Vinícius de Moraes, por exemplo, mas ao mesmo tempo, eu também comecei a pensar agora que, cara, tem tanta música e tanta gente aí, tanta gente que fez diferente nessa mesma época que não teve reconhecimento. Será que talvez não faça sentido buscar um pouco mais? Será que talvez esse incômodo, talvez esse absurdo, né, de negar um artista que eu gostava tanto e ver algo como tão impuro, não seja talvez uma limpeza para uma entrada de algo novo? Pode ser, mas pra mim é muito mais a questão do macro do que do micro, tá? Eu acho que no quesito micro eu concordo 100% com você. A minha é mais a questão do macro, assim, é tipo assim, mudar uma história no modo macro, tipo assim, negócio mais amplo pra proteger. Por exemplo, eu fui numa fazenda que tinha descravocado aquelas coisas e uns jovens foram e queimaram o pau de arara lá pra ninguém saber que aquilo existiu. Cara, tem que estar lá, as pessoas têm que saber que aquilo existiu Claro, pra você sem não dúvida. repetir, entendeu? E a minha questão é tentar apagar essa história como uma proteção dessa nova geração de não sofrer. E aí eu discordo, você tem que saber que existiu. Tipo, tem dois Mas eu não filmes. acho que é de não sofrer, eu acho que é de não repetir. Não repetir, não sofrer. É que Né? é que são iguais. Mas por exemplo, pra mim tem vários filmes. Tem aquele A Onda, tem aquele estudo de se o nazismo voltou. O filme que é A Onda? O filme A Aquele Onda. filme alemão? Mas ele é sobre um professor que mostra que é a onda, exatamente. Assim. Que Não, só para o mostra nosso que dá público pra saber, fazer. isso explica aí. Não, mas só para falar que é um filme que um professor fazia um experimento em sala de aula,
que as pessoas ficam chocadas que o nazismo nunca vai mais acontecer no mundo, e ele provoca uma sala a ponto de forçar os alunos a se dividirem em grupos, e de repente funcionamento nazista começa a se produzir ali dentro de uma sala de aula alemã. Assim, só para quem está nos ouvindo e não conhece violência. o filme. Exatamente. Mas e que a gente está hoje vendo hoje acontecer no mundo, gente. A extrema-direita é isso. Hoje vê muitas vezes, em muitos lugares. Esse que é o meu ponto. Em todo lugar do mundo está rebrotando isso. E um parênteses. Se você já assistiu esse filme, saiba que eu, pelo menos, estava aqui enquanto falávamos sobre isso, fazendo o sinal da onda. Todos lembram? Onda, olha a onda. Mas só que acontece Você que era a também fez música esse do... sinal? Como chama? Do... Onda, Olha a Olha a onda, exato. Enfim. Eu queria só falar uma última coisa, e aí eu não vou falar mais nada, se quiserem falar mais, vocês podem, que é essa coisa do autismo, da superdotação, do hiperfoco, sobre se aprofundar muito em algo, e como que talvez o universo que se apresenta a você, às vezes pode ser o que você tem. E você pode se aprofundar em coisas que podem te levar para lugares não tão positivos. E essa coisa sempre teve muito na minha cabeça, porque eu lembro uma vez fui comprar um óculos no Tatuapé, e aí eu tava conversando com a mulher do óculos, porque ela me fez uma puta oferta de um óculos ali, e aí eu falei com ela sobre autismo. Falei pra ela que eu era autista. E ela pegou e falou, meu filho é autista. E ele tem tantos anos e tal, e ele é super inteligente. E aí ela falou, e eu sou bolsonarista. E é muito difícil, eu sinto que meu filho sofre muito, porque ele se aprofunda muito nas coisas, de maneira reacionária, né? Porque é o que se apresenta para aquela criança consumir, e que ele sofre muito e é muito julgado. E eu fiquei pensando, nossa, coitado, velho, esse moleque vai ficar sendo taxado como burro, né? Mas no final das contas ele sabe muito das coisas que ele tá falando. Mas o que ele teve para consumir de conteúdo foi aquilo. Foi o que nutriram ele. E ele é tão autista quanto eu. Ele pode ser tão superdotado quanto eu. E ele nunca vai ser reconhecido. E ele vai entrar num ciclo de ódio. E cada vez mais ele vai entrar nesse buraco. E vai usar a inteligência dele para ficar alimentando ódio. Exatamente. Exato, A estrutura da nossa inteligência psicótico. pode ficar toda preenchida de um conteúdo completamente maléfico. Eu Acho já que me ter essa sinto clareza assim mesmo. com o mundo inteiro. Mas Eu tenho isso opiniões, teria a tipo, ver muito também mais de com boa. Monteiro Lobato, certo? Com isso que a gente acabou de falar. Que é assim, na Tem a hora ver que com você... tudo. Não, Tem a ver na com hora tudo que a que gente você falou. faz um apagamento histórico, seja qual for, e de imediato, ou, enfim, de anos, acontece isso. A pessoa fica só com um lado da história. E às vezes é um lado bom e às vezes é um lado não tão bom. E por isso que eu sempre olho para isso e falo, gente, não é Eu meio que você não simples. falou ruim. Porque é isso, eu nem consigo usar essas palavras. Bom, ruim, Posso só bom, terminar ruim. com essa coisa? Eu tava assistindo um seriado, tipo, bobo, sobre, tipo, um time de futebol e tudo. E aí tá contando a história daquele time de futebol e tudo mais. Aí no meio eu vejo eu torcendo muito pra aquele time de futebol versus o time de futebol outro, qualquer, sabe? Aí eu falo, cara, olha como a narrativa faz. Tipo, você não conhecia nenhum desses dois times, agora, tipo, foi definido claramente quem é que eu tenho que torcer que é o herói versus quem é o vilão. Eu torço muito pra que o, tipo, vilão perca e outro, tipo assim, só que eu nem sabia que eles existiam e ele nem é vilão, tipo, é só a história como é contada. E eu vejo isso em relação a muita coisa, dependendo do professor e o viés que ele tem, ele consegue te botar na cabeça uma especificidade de quem é heróis e vilões específicos na história, e você passa a torcer por aquilo durante o tempo, e depois você pode mudar ou não. E eu vejo muito essas coisas, e aí eu vejo da nossa coisa que a gente tende a ver uma versão meio, às vezes, longas de tipo definições de heróis e vilões muito claros, e que pra mim, tipo, pra mim eu sempre acho que a verdade está no meio, mas a gente sempre torce pros extremos, né? Mas é uma coisa que eu percebo muito sempre. E aí eu vejo até questão de democracia, tudo que a nossa democracia, de um modo, ela valoriza os exageros, né? Ela valoriza os extremos, que pra mim são sempre os piores casos, e o cara do meio sempre Fê, fala. pode falar uma visão de alguém que parece ser extremista? Realmente, eu vivo muito nos extremos, sou muito intenso. Mas sabe qual pode ser a diferença entre eu e uma pessoa que é tão extremista quanto eu, da maneira que eu discordo? E, novamente, aquele adeus e o momento professor eu tive professores que me ensinaram a questionar, antes de tudo, e a me questionar o tempo inteiro também. Então, por mais que eu seja muito extremista, intenso e catastrófico em coisas que eu vivo e penso, eu sempre tô colocando elas em questões. Sim, eu também, nesse Não caso. precisaria nem de ninguém fazer isso. E isso veio muito da minha educação.
sabe? E é muito louco que eu tenho uma família conservadora de um lado e uma escola construtivista. Então, tipo, eu sempre tive esse choque, né, de pessoas que eram minha família que não tinham esse modo questionador e o meio que eu cresci que me deu isso. E eu sou muito grato a esses professores. Mas eu acho que muita gente na sua escola não tem esse método questionador. Eu acho que é muito mais interno seu do que, tipo, e ele foi afetado pelo meio também. Porque, tipo assim, Pelo mesmo professor, será? Eu vou perguntar para meus amigos. Você questiona tudo também? Reviver amizades. E aí, sumido, como você tá? Queria saber se você questiona tudo também. Mas as pessoas falam que eu questiono coisa demais, que eu tô indo pra mais pra frente. Eu acho que é muito mais eu do que métodos. Mas tem bastante gente assim, gente. Não, que tem bastante, eu só não acho que é mais interno, né? Eco. Mas a gente encontra porque a gente é assim, né? Tipo, a gente cria a nossa própria bolha também, né? Às vezes eu tô numa bolha diferente, eu falo, essa galera toda dessa bolha, às vezes no trabalho, eu vejo assim, cara, essa galera nem gosta de conversar sobre as coisas que eu converso. Ela gosta de conversar sobre coisas simples do cotidiano mesmo, são muito felizes desse jeito. Eu quero lá puxar um assunto mais profundo e a pessoa não quer. Mas a história do mundo vai se produzindo à revelia disso. A pessoa pode se alienar à vontade, o mundo vai girando. Mas só pra gente finalizar também, queria comentar sobre essa questão do catastrofismo, que é a visão que a gente tem de que as coisas elas têm progressões exponenciais e não lineares, porque isso é como o nosso pensamento funciona. Total. Nossa, irado! Que fala imagética. E aí eu já vou aproveitar para fazer uma pequena previsão aqui. Por exemplo, essa questão da Amazônia, eu já fico pensando, será que a gente já virou um ponto de não retorno? Porque se você for olhar a seca da Amazônia do ano passado, do ano retrasado e a dessa, a próxima do ano que vem não vai ser 10% maior do que essa, talvez seja 150% maior do que essa. Do mesmo jeito que entre o que aconteceu em São Sebastião no ano passado e o que aconteceu em Porto Alegre esse ano, não foi uma progressão linear. E talvez, provavelmente, a próxima cidade que vai ser acometida por uma inundação no Brasil no ano que vem, vai acontecer algo 5 ou 6 vezes maior do que aconteceu em Porto Alegre. As pessoas ficam achando assim, será que vai se repetir de novo? Talvez não, né? Fica torcendo alguma coisa e fala assim, então... Se a gente não mudar as contingências que geraram essa situação, a progressão é exponencial. E aí eu fico olhando e falo, cara, ano que vem vai ser pior, vai ser difícil. Tô fazendo aqui minha previsão já, vamos esperar por isso, a não ser que a gente consiga fazer coisas em escala exponencial para dar resposta a isso. Será que a gente vai ser capaz? Pergunta. Mas eu vou fazer até, Ale, um complemento sobre isso que você está falando, que a questão de comparar cenários de formas iguais é super importante, porque é igual você está falando, olha, é um crescimento exponencial, vai ser muito pior. Só que aí a Amazônia, para não falar o governo, vai lá e fala o seguinte, não, o metro quadrado desmatado é muito menor esse ano. Ou é muito menos, são muito menos metros desmatados. E simplesmente são muitos menos, porque não tem nada mais para desmatar. Quer dizer, o ponto de partida mudou completamente. É o que a gente chama de mentindo com estatística. Tem um livrinho muito bom que chama exatamente isso. E dá para ver um pouco como é que a gente é manipulado pelas informações todas, assim, que a gente vê. E vamos lembrar que esses incêndios estão sendo produzidos, né, pessoal? Isso daqui não é fenômeno natural, que o fogo começa com a ignição de uma chaminha humana ali, né? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal, senão eu vou me atrasar aqui. E além disso... Já tô atrasado, aliás. É muito doido, cara, que, tipo, a coisa surpreende a gente acha que a gente aprendeu com ela. E a gente esquece que, da mesma maneira que surpreendeu agora, pode surpreender logo depois. Que, tipo, as previsões que você esperava e as certezas que as pessoas tinham caíram por água abaixo agora. E aí, a gente, ao invés de ficar mais frágil, mais cauteloso com o futuro, a gente acha que a gente se fortalece com isso, porque a gente aprendeu, e agora que chegou nesse nível, eu consigo prever o próximo nível. Ou seja, todos os seres humanos antes de você não previram, né? E voltamos à nossa pequenez. Exatamente. É isso aí, pessoal. Sim, bom fim do episódio, bom fim do mundo pra todo mundo. Bom fim do mundo pra você. Não, a gente quer dizer, eu sou otimista pra caramba. Vamos ser, né? A vida vai continuar, a nossa revelia. A gente pode desaparecer da Terra porque a gente perdeu as contingências todas pra nossa vida ser possível, mas a vida vai continuar, pode ter certeza. Os coacervados se formam de novo no planeta e vão dar origem a uma nova evolução, sem dúvida nenhuma. E o Reed cantando a trilha trágica de fundo aqui agora. Então, um beijo, hein, gente, Falou, pra vocês. Pessoal, um beijo grande, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.